Na Real. Hoje a gente vai falar sobre os rumos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ainda está acontecendo neste momento o voto do ministro Luiz Fux. E a gente tem uma atualização. Fux acaba de condenar Mauro Cid por tentativa de golpe. E agora o STF já tem maioria para a condenação do militar. Mas neste programa a gente vai continuar te atualizando do que está acontecendo em tempo real, é claro. Mas aqui a gente também vai aprofundar. Vamos detalhar os votos dos ministros Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino e também o voto do ministro Luiz Fux, que continua acontecendo, e a gente vai atualizando e vai analisar o começo desse voto, que já está sendo um dos mais longos. Ele está concorrendo ali com o voto do ministro Alexandre de Moraes como um dos mais longos aí desse julgamento. Vamos analisar aspectos jurídicos, impactos políticos, do julgamento histórico, e para isso eu recebo dois convidados especiais aqui na mesa. A doutora Lisiane Parreira, que é doutora, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Direito, advogada e também professora universitária. Além dela, temos o Renato Dorgan, nosso analista político, que participa de vários programas aqui na Jovem Pan, especialista em pesquisas eleitorais e CEO do Instituto Travessia. A gente vai separar esse debate para você entender melhor em blocos. Então, o primeiro bloco, a gente analisa o voto do ministro Alexandre de Moraes. E a gente também vai projetar o que vai acontecer nas próximas sessões, porque o julgamento ainda continua quinta e sexta-feira. Então, vamos começar? A gente até separou mais artes, estão no ponto aí, para a gente entender ali quem são os réus, todos os crimes que eles estão respondendo. Vamos começar a colocar essa arte na tela para quem está acompanhando a gente. Então, Jair Bolsonaro, que seria, o mentor da trama golpista, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Próximo, por favor. Os próximos que a gente consegue ver, quase todos têm os mesmos crimes, não é isso? Eles respondem pelos mesmos crimes. A gente está vendo, por exemplo, o Mauro Cid, que acabou de ser condenado por Luiz Fux, Ele realmente foi com o voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, então já são 3 votos a favor da condenação, que é a maioria já, então Mauro Cid está condenado. Próxima tela, por favor. Mesmo julgamento também da trama golpista, Braga Neto. Então, são os 3 aí que a gente mostrou para vocês agora nesse momento que estão em julgamento. Mas, além deles, nós temos mais 5, né? Não, 4. 4, que são 7 mais o Jair Bolsonaro, né? Então, vamos começar. Porque a gente começa falando do voto do Alexandre de Moraes, que votou pela condenação de Bolsonaro e dos 7 réus. Apontado, inclusive, o Bolsonaro como líder, o mentor, Isso foi bem enfático. O Alexandre de Moraes enfatizou por diversas vezes essa tese. E ele fundamentou também provas, ali. Desinformação contra o sistema eleitoral, colocou discursos usados não só por Jair Bolsonaro, mas também por militares em reuniões, conexão com os atos de 8 de janeiro, que é uma coisa que também a defesa de Bolsonaro bate muito, diz que ele não estava lá, que ele quer tirar ele da cena do 8 de janeiro. E aí eu queria entender de vocês, como doutora Lisiane, que nessa tese do voto do Alexandre de Moraes, ele conseguiu enquadrar não só tentativa, com o dolo do golpe de Estado, que é o que ele emplaca, que realmente ele acredita. Porque existe uma diferença, do tentado pro feito, Sim, existe uma diferença, A gente, quando fala em dolo, fala da intenção, E a tentativa, e aí o que a defesa alegou bastante, é que eles planejaram, de certa forma, mas não vieram a executar. E aí, quando a gente fala em dolo, ele pode ser comissivo, por negativa, ou por ação. Ele pode fazer ou ficar omisso. Configuraria dolo da mesma maneira, Mas o que a defesa alega é que justamente não teve. Eles planejaram, Houve ali uma conversa, uma discussão, só que não foi a cabo, Não chegou à ação ou à omissão ali. E durante o voto, você acredita que as provas trazidas pelo Alexandre de Moraes foram provas bem contundentes? Porque ele teve um voto cronológico, Sim. Doutora? Sim, ele fez uma análise do início, de quando começou a discussão
do golpe até o final. Agora, o problema que a gente tem ali na questão das provas e que o Fux trouxe hoje é que são muitas provas. Né? E isso é uma questão para a defesa, é muito difícil analisar essa quantidade de provas que foi colocada, né? O Fux hoje falou de tsunami de provas. E já no voto do Alexandre, isso foi essencial. Do Alexandre de Moraes, o ministro, né? Foi essencial justamente para ele seguir nessa linha de raciocínio para condenação de todos, né? Que todo mundo diz que foi um voto bem duro, né? Que ele foi e irônico. Eu enxergo dessa forma. E é uma característica do ministro Alexandre de Moraes, né? Esse tipo de voto. Um tom um pouco mais irônico também ali no voto. Um voto longo. E importante, né? Um voto que marcou a história do direito, né? A gente vai estudar para sempre esse julgamento, principalmente o voto dele e do Fux. Agora temos que aguardar os próximos também. Renato, eu quero também falar sobre esse tom que a Elisiane já começou a falar, né? O que a gente percebe é que, por exemplo, diferente do ministro Fux, que ainda está no ar, o voto de Alexandre de Moraes foi muito didático, com uma linguagem muito simples, uma linguagem que alguns falam que usou um pouco de marketing, né, até um pouco de espetáculo, para que entre no entendimento da opinião pública do brasileiro mediano, né? Que não é o brasileiro mais das classes mais baixas, mas que é o brasileiro da classe média, que é o que realmente estaria acompanhando. Ele conseguiu atingir esse objetivo com essa fala? Do ponto de vista de linguagem, sem dúvida nenhuma. Ele usa... O Alexandre de Moraes é oriundo do meio político. Claro, ele é um procurador de carreira, né? Promotor de carreira, tudo. Mas ele participou em vários momentos da vida dele de espaços no executivo. Ele foi secretário de transportes, ele participou do governo Kassab, Alckmin. Ele sempre esteve por ali, né? Sim. E ele nunca, não é, por exemplo, o ministro Fux, ele é uma carreira de 40 anos como magistrado. Então, uma linguagem ali bem rebuscada, bem sofisticada do ponto de vista jurídico. Muito. O Alexandre, não. O Alexandre, sem dúvida nenhuma, a decisão dele tem muito marketing, muita oratória ali. Mas quando você presta atenção ali, ele fez alguns esforços ali para ligar momentos, né, do que aconteceu ali, né? Então ele junta ali vários momentos que eles são originários, na verdade, de 2019 ali, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Claro, ali tem uma questão, é uma das indiretas ali, aspas, do Fux hoje na decisão, algumas indiretas que o Alexandre de Moraes foi um dos protagonistas, na verdade, da questão política nacional nos últimos anos. Então ele fala, olha, indiretamente ele coloca ali que a isenção não é uma isenção total. Eu tô longe... Ele até pede a anulação do exato. Ele ali, além da... Ele alega suspeição. Suspeição, além das anulações por causa de foro, né? Que ele fala originário, depois lá da primeira instância, depois o foro seria o pleno do Supremo, mas ele começa indiretamente a falar também da questão desse embate que teve na mídia nos últimos anos do Alexandre do ministro Alexandre de Moraes com o bolsonarismo ali, com grande parte desse grupo. Então, é muito... O julgamento, claro, ele se baseou em provas, sem dúvida nenhuma. Falar ali que é uma coisa meramente política, não é. Ele está embasado em provas, mas ele faz alguns esforços que são destacados nessa sentença do Fux. Então, assim, vai ser um jogo de Guerra Fria ali, né? Jogo de narrativa. De narrativas, palavras que não esqueceremos, como samambaia jurídica. Eu tinha... Olha, doutora, sensacional, samambaia jurídica, estava até na minha anotação. Vamos explicar, a origem então. disso, né? No direito, a gente trabalha muito com questão de hermenêutica, que é a interpretação, né? Traduzindo de uma forma mais simples. Por muito tempo, o direito ele teve um viés que a gente chama de positivista, que é o que Montesquieu trouxe pra gente, que é o juiz boca da lei. Então, o juiz seria um mero reprodutor da lei. Aconteceu um caso, ele vai lá e aplica a lei, ponto final, sem estender a interpretação. E aí, o que ele quis dizer com essa samambaia jurídica é justamente que ele não vai se sujeitar a ser o juiz boca da lei. Ele vai além disso, né? E hoje a gente tem uma corrente que chama pós-positivismo jurídico, que é o que a gente basicamente vê no STF. Então, eu falo para os meus alunos que você estaria alargando a interpretação, como se fosse um elástico. Então, puxando
a interpretação para coisas que não necessariamente são da lei. Então, valores sociais, moral, princípios que estão, né, na Constituição, mas princípios. E é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele não vai se sujeitar a ser um mero reprodutor da lei. Ele tem ali uma interpretação, uma hermenêutica mais abrangente. Né? E aí o Fux hoje rebateu, né, o Samambaia, não sei se vocês viram. O que ele falou nessa parte? Ele, na realidade, ele disse assim, que o magistrado, e essa é a discussão, né, se o magistrado pode ou não interpretar além dos limites legais. Hoje, os juízes fazem isso, né, os ministros também fazem isso, não necessariamente é algo errado, é discutível, mas ele falou, o Fux, que o juiz, ele tem que se afastar. Ele tem que se afastar das questões políticas, de certa forma, e ele tem que ser mais neutro, como o juiz mais clássico, né, que a gente estuda aí dentro do direito. Então, ele teria que ser mais neutro, mais distante do debate político e do próprio viés social, né, da repercussão social. Ele fala muito disso, ele fala muito o magistrado tem que estar reduzido à questão da lei, né? Ele é processualista, fala em né? vários momentos isso. Inclusive, vamos ouvir um momento que a gente separou da fala de Alexandre de Moraes sobre a ditadura, que foi um momento muito específico também, que ele fez esse link com a postura de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Essa fala dura de Alexandre de Moraes também se caracteriza em alguns pontos ali do voto dele, que ele expõe o ataque às urnas eletrônicas, o ataque ao sistema eleitoral brasileiro. Ele se baseia nessas falas de militares e do próprio Bolsonaro para falar sobre essa volta da ditadura, que é algo que ele põe também do esquema de organização criminosa, que o Fux bateu muito, agora há pouco, sobre que não existiu organização criminosa. Eu queria a análise de vocês. Primeiro, doutora, o que caracteriza a organização criminosa para as pessoas entenderem e o que seria nesse ponto que o Fux debate, que por que não seria a organização? O Fux, pelo que eu entendi do voto hoje, ele fala muito da questão que a organização ela tem que ser armada. Organização criminosa armada. E ele fala que isso não ocorreu, né? A parte da questão das armas, né? Então, ele fala que isso descaracterizaria a organização criminosa armada, né? Basicamente, ele bateu nesse ponto para descaracterizar ela, né? E ele até faria que seria concussão? É concussão. Seria, então, se não é uma organização, é uma concussão? É um concurso de agentes, vamos dizer assim, para ficar mais Simples, né? Mas isso reduz demais a pena, né? É isso que eu queria analisar. Por qual o objetivo de Fux nesse ponto? Sai, porque o grande crime ali, do ponto de vista de tempo, é a organização criminosa. Porque senão vai ficar o quê? Patrimônio, lesão ao patrimônio. Que já foi absorvido começa a ficar coisas bem brandas, que é a grande conversa sobre a pena. Será que o Bolsonaro bastava ali 2 anos de regime domiciliar ali, acabou, deixa passar a eleição de 26 e resolvemos esse problema? Mas o que tudo indica, o crime, organização criminosa e o Bolsonaro como líder, isso aumenta a pena ali de uma maneira determinante, né? Então, exatamente, eu acho que é por esse caminho ali que é um dos principais embates ali, né? E, Renato, você acredita que ele ter colocado a questão da ditadura também é algo um pouco midiático para
valorizar? A conversa ali da questão do meio político é que até 2022, de uma maneira ou de outra, o Alexandre de Moraes teve um papel importante para a gente não ter riscos de voltar a ser uma ditadura. Poder voltar. Ninguém sabe direito se voltaria do mesmo jeito de 64. Eu acho que seria de um outro jeito, mas ali a sensação era uma fragilidade de algumas instituições, tudo isso. A partir de... Eles falam... no meio político fala assim, o Alexandre errou, o ministro, a partir de 23. Que ele não deixou quieto, porque ele foi um dos alvos principais desse grupo, né? E continua sendo. Mais à direita, E daí veio à tona aquela questão da tentativa de matar, lembra? Ele, o vice-presidente, o presidente. E parece que a partir daí ele começa a extrapolar um pouco... alguns limites ali e começa a querer forçar todos esses processos. Não é que ele não fez nada na ilegalidade, mas assim, ele usa a regra ali sempre de uma maneira muito intensa, parece. Aí o Fux colocou hoje também na conversa o espírito vingativo, né? E ele fala do espírito vingativo, fala que o magistrado não pode estar envolvido emocionalmente, ele joga isso o tempo todo ali, que são indiretas óbvias pro julgamento do ministro Alexandre, né? Vamos ouvir, inclusive, mais um trecho de Alexandre de Moraes